Eu sei que aqui tem pessoas que conhecem bastante o Espiritismo e tem pessoas que conhecem pouco o Espiritismo. E hoje eu vou falar um pouquinho do Espiritismo para que as pessoas que conhecem mais possam refletir. E para aquelas que conhecem menos, possam compreender o que é o Espiritismo, o que é essa doutrina. Tá? O Espiritismo, ele foi codificado por Kardec. Quais são os 5 livros de Kardec? Primeiro livro, qual foi? Livro dos Espíritos. Hã? Livro dos Espíritos. Segundo livro. Quem está falando? Fala mais alto. O Evangelho? Não, o segundo livro foi o livro dos Médiuns. Apesar que a ordem para nós não vai ser importante, é importante você saber os 5 livros. Tá? O outro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreveu um pouquinho depois, né, do Livro dos Médiuns, porque ele, ao longo do tempo, ele percebeu que havia muito de religião nos ensinamentos do Espiritismo. Mas o Kardec nem queria colocar o Espiritismo como religião. No começo foi um estudo filosófico, tá? Mas ele ia se basear em quê? Praticamente os espíritos que davam as mensagens eram espíritos que tinham trabalhado com Jesus ou que tinham seguido as lições de Jesus. Muitos eram santos da Igreja Católica, né? E o Kardec começou a estudar a Bíblia e viu que no Novo Testamento tinha coisas maravilhosas, mas tinha muita lição que a gente não compreendia. Muita lição de Jesus que a gente não entendia. Então, o que ele fez? Ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, o Evangelho agora compreendido de acordo com o conhecimento da doutrina espírita. Fica claro assim? Tá bom. E ele pegou a parte mais importante do Evangelho de Jesus, que foi principalmente os ensinamentos, principalmente, não só, mas aquele sermão do monte, que tem lições maravilhosas, e algumas difíceis de entender. Então, quando Jesus falava assim, bem-aventurados os aflitos, né? Como assim? Eu vou falar um termo assim popular. Olha, são muito sortudos os aflitos. Que legal! Bem-aventurados os aflitos, quer dizer, os aflitos vão ter um encaminhamento muito bom. Então, ouvindo só essas palavras, a gente não entende. E aí o Espiritismo explica por que os aflitos são bem-aventurados. Né? E bem-aventurados os pobres de espírito. Já tivemos palestras aqui falando sobre isso. Nossa, é legal ser pobre de espírito? Tem que entender. Vocês preferem ser pobres de espírito ou ricos de espírito? Quem prefere ser pobre de espírito? E rico de espírito? Então, veja, eu não vou me aprofundar. Vou obrigar vocês a lerem o Evangelho segundo o Espiritismo. Naquela época de Jesus, ele se defrontou com os judeus e aquela religião, né, que os hebreus, na sua maioria, seguiam. Tinha aqueles que eram os responsáveis, por exemplo, pelo templo, pelos tesouros, que eram os saduceus. Não precisa decorar. E tinham aqueles outros que eram os doutores da lei, chamados de fariseus. Tá?
Os fariseus, porque eles conheciam as escritas, que veio desde a época de Moisés, os fariseus estudavam, decoravam, e eles se achavam os especialistas. Em inglês tem um termo que é assim, nariz para cima, sabe? Os orgulhosos. Eles andavam ali pela multidão com a sua roupagem diferenciada, e eles eram respeitados pelo conhecimento que eles tinham dos livros que os judeus usavam, né? E então eles se achavam ricos de espírito. Eles tinham muito orgulho da sabedoria deles, né? Aí Jesus, que tinha um monte de seguidores muito simples, que não compreendiam muita coisa, mas eram pessoas simples, humildes, ele chamava aquelas pessoas o oposto daqueles dos fariseus. Os fariseus se achavam ricos de espírito. E Jesus então falou assim: bem-aventurados, sabe o que quer dizer bem-aventurados, né? Que tem um bom destino, tá? Vai ser bom para vocês. Bem-aventurados os pobres de espírito. Daí veio esse termo. Até a gente compreender que pobre de espírito é aquela pessoa que é simples, aquela pessoa que é modesta, aquela pessoa que não quer aparecer, não quer se sentir superior às outras. Então, Jesus já colocava como virtude aquilo que é o oposto do orgulho, que é a humildade. Então, aqueles que escolheram ricos de espírito, perceberam que não escolheram certo? Hã? Mas vocês não precisam sair pelas ruas e falar assim: ai, eu sou pobre de espírito, eu tenho muito orgulho. Aquela pessoa que se diz assim, espírita, qual a tua religião? Eu sou espírita. Ai, que legal. Então, fala assim, não é fácil ser espírita, porque é importante entender o espiritismo, né? Ah, mas eu vou no centro sempre. Tudo bem, mas você está compreendendo o espiritismo? Aí vem uma pergunta que eu faço para vocês, e pode falar alto, né? Por que, em geral, as pessoas procuram o centro espírita? Normalmente porque ele está querendo apoio, ou porque está sofrendo, porque perdeu um ente querido. Ela falou, a Sônia, que eles não ouvem, normalmente porque eles estão sofrendo, porque estão precisando de alguma coisa. Então, a gente podia sumarizar tudo isso aí, bem por causa da dor, do sofrimento. Então, as pessoas... Isso não é demérito nenhum, tá? O pessoal que me conhece sabe que eu comecei há muitos anos atrás por causa da dor. Eu tive dor física. E aí um amigo falou, olha, eu vou no centro espírita, me trouxe uma mensagem, gostei. Depois de algum tempinho eu consegui seguir aquela mensagem. E no mesmo dia que eu segui, aquela dor no rim que eu tinha passou. Aí eu fui procurar o espiritismo. Eu não entendia por que a minha dor passou. Eu não compreendia. E depois eu percebi que não passa para todo mundo. Tem gente que vem no centro espírita para tomar passe, para melhorar, e acaba não melhorando, porque falta alguma coisa. Ou melhora. Ah, eu estava com dor, eu fui no centro espírita e eu melhorei. E aí, você continua indo? Não, não vou mais. Já melhorei. Compreende? Então, tem muita gente que vem pela dor, mas como se fosse num médico ou num pronto-socorro, para receber um passe.
e melhorar, se curar. Mas a forma que Deus e os amigos e os espíritos trabalham é diferente daquela que a gente entende. Eu preciso falar, principalmente para as famílias, para as meninas que estão aqui pela primeira vez, ou ouvindo isso pela primeira vez, que nós somos espíritos. Então, não existe nós e os espíritos. Existem nós que somos espíritos encarnados e os espíritos que não têm esse corpo pesado, eles têm outro corpo mais leve. Tá? Mas somos a mesma coisa. A diferença é que nós estamos aqui na Terra vivendo uma epopeia, vivendo cada um a sua vida, né? Uma hora a pessoa pode estar no seu iate de luxo e outra hora está na prisão. Não é verdade? Essas coisas acontecem. Mas nós estamos na Terra e a Terra que nós vivemos é uma escola para nós. Tem alguns pontos que eu acho importante, eu controlo o tempo aqui, só vou levar mais 1h30 ou 2 horas para contar para vocês, tá? Não se assuste não. Né? Mas tem algumas coisas, alguns conceitos que eu acho que são importantes, tanto para os veteranos quanto para os novatos. Né? Nós éramos espíritos e, num determinado momento, nós encarnamos, nós nascemos aqui, numa determinada família. Como essas crianças que estão aqui nasceram junto de uma família. Por que será? Por alguma razão que a gente desconhece, mas tem uma razão. Às vezes a família é legal, às vezes não é. Às vezes a gente nasce num berço de ouro e às vezes a gente nasce na pobreza. Mas são muitas as encarnações, por isso que nós temos que pensar, antes da gente reagir, que Deus não existe, que falam que Deus é bom e é justo, mas Ele não é. Eu já ouvi muitas vezes isso. E no passado, antes de conhecer o Espiritismo, eu falava com Deus. Eu não acredito. Eu era respeitoso. Eu não acredito no Senhor. Porque tem gente que nasce rica, tem gente que nasce pobre e fica pobre a vida inteira. Por que tem gente que nasce cego? Por que nasce gente com deficiências físicas que vai viver uma vida inteira com deficiências? Como é que eu posso acreditar na bondade de um Deus? E o meu papel aqui, que não podia ser falado em 15 minutos, é pelo menos causar um certo interesse para que a gente descubra como é que é esse Deus de amor, esse Deus de justiça. Ele está vendo tudo que a gente faz. Na verdade, Deus é a inteligência máxima do universo. Tem muita gente, católicos, que pensam que Jesus é Deus. Não, Jesus não é Deus. Jesus é um espírito como nós somos, só que muito mais iluminado, muito mais sábio. Mas essas leis divinas que conduzem tudo isso, elas dizem o seguinte: nós estamos nos aperfeiçoando em cada encarnação, seja encarnando como pobres, com dificuldades, seja encarnando como ricos. Ah, mas a vida de rico é diferente. Não é. É uma prova dificílima, né? Como também o pobre, se for arrogante, se for orgulhoso, é uma prova realmente difícil. Mas nós aprendemos. Hoje à tarde veio uma moça, filha de um casal que eu conheci há muitos anos, no próprio centro, dei aula para eles. E esse casal
tinha uma filha de uns 6, 7 anos, e essa filha foi atropelada e morreu. Coloquem-se no lugar do casal. Se não tiver um conhecimento, a pessoa fica louca. Ela, por causa disso, ela veio procurar ajuda. Depois ela foi num centro que era especializado em casos assim. Né? Eu falo também da minha irmã, por exemplo, a filha dela, minha sobrinha maravilhosa, ela desencarnou. E um pai ou uma mãe perder um filho que ama é terrível. Buda, já ouviram falar em Buda? Ele dizia que uma das piores coisas para nós é o apego que a gente tem. Que a nossa vida ela é passageira. Tudo passa. Se hoje está ótimo, amanhã pode não estar, e vice-versa. Tá? Tudo é impermanente. Então, eu não posso me apegar às coisas e nem aos familiares. Amor é uma coisa, mas apego. Quando a minha sobrinha desencarnou, a minha irmã sofreu demais. Mas olha como Deus é. Eu falo Deus, mas as leis divinas são perfeitas. Por causa disso, a minha irmã começou a ouvir mais o que eu, principalmente, falava sobre o Espiritismo. Que a Bianca não morreu, ela foi com a outra faixa. O corpo dela morreu, mas ela, com o jeito dela, com a personalidade, ela está vivendo. Se vocês perderam algum ente querido, saibam que esse ente querido está vivo. Não sei onde está. Pode estar num lugar bom, num lugar meio ruim, porque a gente está no lugar que a gente precisa. Bom, então, a doutrina espírita tem um ponto que é fundamental, que é talvez o mais importante que atrai as pessoas. É uma doutrina consoladora. As pessoas que estudam o Espiritismo, elas acham um consolo que vai dar forças para ela nas suas dificuldades. A minha irmã se consolou quando ela sofre, embora ela sofra ainda. Dia 29 é o aniversário da minha sobrinha. Então, é um momento de lembrança, chora, mas agora é menos, não é mais aquele luto permanente. Tá? Então, o Espiritismo consolou a minha irmã, como consolou a muitas pessoas que começaram a compreender que as suas dificuldades fazem parte do trajeto. Tá? Às vezes, o desemprego é terrível. A gente sofre quando a gente está desempregado. Tá? E acho que muitos daqui já passaram por alguma experiência dessa. Aí a gente dá valor para outras coisas também. Tá? São diversas coisas que aparecem na nossa vida que elas acontecem por causa da dor. A dor, gente, vai fazer parte, fez parte e vai fazer parte. Eu mordi minha língua agora, está fazendo parte. Está fazendo parte do nosso aprendizado. Mas que a dor, gente, não seja, não tenha valor para nós. Tenha valor. Então a pessoa tem dor, tem sofrimento, procura um centro espírita, porque alguém falou, vai lá, vai tomar um passe. Ou tem uns espíritos, se tem espíritos que são médicos, eles ajudam. Eles ajudam quem tem fé, quem precisa, quem está na hora de ser ajudado. E ele ajuda, os espíritos ajudam quem quer ser ajudado e quem tem propósitos para se melhorar também na vida. Então, tem um aspecto, espero que eu tenha sido feliz em passar para vocês, do Espiritismo que consola. É maravilhoso. Puxa vida, eu vou morrer, eu não vou levar nada daqui, não vou levar meu carro, está velho mesmo, não vou
não preciso me preocupar com os bens materiais. Eu sofria tanto com os bens materiais, né? Mas eu quero viver. E por que que eu quero viver? Por que é importante a gente viver? Me digam. Para Evoluir. Fala mais alto. Evoluir. Para a gente evoluir. Porque o que é esperado de nós somos filhos de Deus. Deus está nos atraindo. E que Ele colocou ali na frente dele para iluminar nossa vida e atrair? Jesus. E como é que nós vamos entender Jesus nas suas lições? O Espiritismo. E por que que Ele está querendo que a gente pegue um caminho legal? Ele quer que a gente evolua. Faz parte da lei. Existe uma lei, não só essa, que é a lei do progresso, a lei da evolução. Né? Então, de uma forma, agora escute, pelo bem ou pelo mal, a gente vai evoluir. Então, eu posso pegar 2 caminhos para um destino que eu quero ir. Tem um caminho que é mais suave, é mais bonito, tem mais flores, tem frutos. E tem um outro caminho, são aquelas trilhas pedregosas, difíceis, com bandoleiros, aquele cara que vai querer me vender um cigarrinho, não sei do quê. Nós vamos escolher. Não é o nosso, não é o Espírito, não é Jesus, não é Deus que vai escolher por nós. Nós vamos escolher o nosso caminho. E como é que eu posso decidir? Através do que eu falei, do conhecimento da doutrina espírita. Tem outra lei que chama ação e reação. Se eu faço bem, recolho bem. Se eu planto boas sementes, eu vou recolher bons frutos daquela semente. Se eu não planto nada, eu não vou colher nada. Se eu plantar espinho, eu vou colher espinhos. Percebem? Então, eu começo a falar assim, esse caminho aqui é muito tortuoso, eu não vou. Ah, mas tem coisa boa lá, você vai ver. Vai lá, cara, tem umas festinhas, umas baladas, um negócio assim, é isso aí. E a gente escolhe o caminho do quê? Do prazer temporário. Eu falo para a pessoa assim, escuta, você... Não tô apontando o dedo para ninguém, nem sei quem fuma, quem não fuma. Mas você fuma por quê? Ah, eu gosto, eu sinto prazer. Mas você sabe o mal que faz? Ah, eu sei. Cara, não é a mulher, não é o filho que vai ter a responsabilidade de fazer eu parar de fumar, ou de beber, ou de não sei o quê. Sou eu. Então, nós somos responsáveis pelo nosso destino, pela nossa felicidade. Mas eu fui lá no centro espírita, eu me senti bem e tal, mas eu estou com isso, aquilo lá, não me dá vontade, agora acabou o Big Brother, mas não sei, Palmeiras joga hoje? Não sei. Não, vai ter jogo, ou tem a novela que está no fim. Então a gente começa a se dar, sabe, aquelas desculpas. E por quê? Isso dá aquele prazer. Eu fico naquela área que para mim é confortável. Então, hoje à tarde, eu falei assim, como é que chama esse espiritismo inicial? É área de conforto? Falei, não, é o espiritismo que consola. Ele me consola, acaba me ensinando. Agora, o que é esperado da gente, como espírito independente? Que a gente saia da área de conforto, que a gente aprenda. Então, como é que pode ser isso? Olha, o espírito, nós temos muita coisa para aperfeiçoar. Muita coisa. Até eu fiz uma brincadeira com a turma, eu falei assim, deixa eu pegar. Sônia, não precisa responder, Soninha. Fala os defeitos que o teu marido tem.
Fala o defeito, ela conhece. Se eu falo para ele, ô Júlio, fala o defeito da Sônia, né? Mas isso, particular, a gente sabe os defeitos dos outros, tá? Mas nós não vamos resolver o problema dos outros falando dos defeitos dos outros. Nós não mudamos os outros, nós mudamos a nós mesmos. Mas é fácil a gente ver o defeito dos outros. E é difícil a gente ver o nosso defeito. E a gente pode ficar nos observando um pouquinho mais. Como é que nós somos? Como é que nós nos comportamos em família? Como é que nós olhamos o nosso vizinho? Com que olhos nós olhamos? A hora que eu fico irritado, aqui tem alguém que se irrita? Aí em cima tem alguém que se irrita? Não, né? Ninguém fica irritado. Né? A gente fica irritado às vezes de bobeira, que a gente podia deixar passar, porque a gente é chato, porque a gente é exigente, sabe? Porque se assim? Foi isso que você falou? Não, eu disse que a gente personaliza, eu já melhorei bastante. Isso aos seus olhos. Aos meus olhos. Não, mas tem muita coisinha que a gente acaba exigindo do outro aquilo que eu faria, aquilo que eu acho certo, mas o que eu acho certo pode estar errado. E como é que eu vou exigir dos outros? Então, conhecendo esses conceitos do Espiritismo, nós vamos procurar ver aquilo que, quando a nossa emoção está indo para fora assim, fica nervoso, ou fica magoado, ou fica melindrado. Isso não é legal. O que eu, não Eduardo, tá? Não a Mari, o que eu posso fazer para me melhorar? Para não ser tão exigente com as pessoas. Ah, mas a vida inteira eu fui assim, meu pai me ensinou assim, e eu quero tudo certinho. Esse é um tipo de coisa. E tem muita, tem a raiva. Quando vem a raiva aqui, põe para fora, você quer bater na pessoa. Essa parte do Espiritismo, a parte em que a gente muda, porque tomamos consciência da necessidade de mudança, da minha mudança, da sua mudança, não a do outro. Tá? Eu teria que ter muita moral para querer que o outro mude. Essa parte chama-se Espiritismo Redentor. É o Espiritismo que liberta o ser, que ele deixa ou começa a deixar os seus apegos, começa a deixar alguns comportamentos egocêntricos, outros que são egoístas, a inveja. Por que o outro tem tanto? Eu acho que ele roubou. Tá? Então, o ponto que eu queria passar para vocês é esse. Por que a gente procura o centro espírita? Inicialmente por interesse exclusivo, né? Eu quero melhorar, porque eu estou doente. Algumas pessoas vêm por amor, algumas pessoas vêm porque já estão num certo grau de compreensão. Tá? Então, elas vêm e se consolam, falam, nossa, o Espiritismo é legal. Eu pensei que lá fosse um lugar assim, tocar tambor, e baixar espírito, e não sei o quê, né? E foi, não, lá eu conheci, o pessoal fala muito em amor, em caridade, eu gostei. Mas ainda não começou a trabalhar, a se reformar interiormente. Não podemos perder tempo. Tomamos consciência, estudamos um pouquinho, vamos pegar um curso, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, com quem sabe, e aí parte para outra etapa, a mudança interior.
a gente se transformar em pessoas melhores. E nós temos que perceber essa mudança, não nós, mas as pessoas que convivem conosco. As pessoas que convivem conosco, um dia vai falar assim, nossa, se percebeu que a Leonice está diferente? Hã? Sim, bastante. Mas para melhor, hein? Sim. Melhor. Tá? Assim é legal. Ou a pessoa mudou. Tá? Então, os dois extremos, onde a gente está? Estamos nesse intervalo, no meio? Então, vamos procurar trabalhar o nosso interior, os modificando. Ok? Ok, pessoal daí de cima? Tudo bem? Legal. O Érico está aí, ó, ele veio de longe, gente. Tá? Esse moço aqui é filho daquele casal lá iluminado, a Cleide e o Alessandro. Eu vou pedir a ajuda da minha amiga Cidinha. Cidinha, venha fazer tua parte aqui, vai. A dona Cidinha, esse amor de pessoa, ela vai fazer as vibrações. Tá bom? Deixa eu arrumar aqui para a senhora. Parabéns, ótimo. Tá bom, né? Nós todos aqui vamos agradecer primeiro a Deus e a Jesus por tudo que nós recebemos aqui nessa noite, pela inspiração que o Sr. Edson teve e trouxe para nós todos essa reflexão para que nós possamos, no nosso dia a dia, levarmos todo esse ensinamento e vivenciar. E nesse momento, depois de muito que nós recebemos, nós vamos doar. Vamos doar o que nós temos de melhor. Vamos qualificando o nosso pensamento e sentimento e vamos deixando que essa energia balsâmica de amor nos envolve e nós vamos externando essas vibrações amorosas por todo o nosso planeta Terra. Esse planeta azul, que tem o ser mais maravilhoso como governador, mentalizando Cristo e rogando a Ele que nesse momento Ele possa estender suas mãos luminosas por todos os países que andam assim em conflito, em guerra. Ele possa envolver o dirigente desses países, Estados Unidos e o Irã, todos esses países que estão em conflito, porque através da presença amorosa do Cristo, eles aprendam a perdoar e conviver como irmãos. Que Deus possa abençoá-los, protegê-los, despertar a consciência e o desapego, porque que leva o homem a toda essa guerra, essa briga, não é por amor, pelo contrário, é o desamor e o apego às coisas materiais. E eles sentindo essa presença amorosa do Cristo, que sempre está conosco, eles possam desvencilhar e acordar para uma nova vida. Vão vibrando para todas as criaturas, aquelas que estão doentes, as doenças físicas, mas acima de tudo as doenças mentais, as doenças espirituais, os transtornos que é comum nesses momentos de transição. E nesse momento, o maior médico que o mundo já viu, derrama um pouco dos seus fluidos de amor sobre essas criaturas, que elas possam despertar e se sentir envoltas em muita paz, em muita esperança, numa renovação mental para dirigir as suas vidas, cheia de fé, de confiança e de muito amor. E nesse momento, nós vamos vibrando muita luz, rogando a Jesus por todos os viciados, por todos aqueles que procuram o vício como alívio da dor que traz interna, e que eles possam sentir o amparado, o despertar da consciência e a proteção dessa espiritualidade amiga. Vamos vendo esses lares em desajuste, onde também esses irmãos aproximam, cobrando muitas vezes o que julga lícito, que através dessa doação de amor, pois eles recebem,
eles possam se sentir amparados e ser levados a um local onde eles possam ser tratados. E que os lares possam, acima de tudo, vivenciar o amor que no ato da criação Deus os marcou. Senhor, faça de cada um de nós, religiosos, o instrumento da sua paz, que nós possamos levar a esperança, que nós possamos levar o acolhimento, o amparo, principalmente as criaturas que estão aqui em tratamento à distância, todos os nossos irmãos, ele receba nesse momento, das mãos luminosas de Jesus, e também dos emissários que trabalham com Cristo, o amparo, um banho de luz sobre a mente, sobre as células, sobre os tecidos, que possam ser completamente renovados. Vamos rogando a Jesus que abençoe todos os dirigentes dessa casa, para que todos possam permanecer unidos nesse amor imenso, para que eles possam sempre estudar muito Kardec, para servir melhor Jesus. Abençoa todos nós, que possamos voltar para nossos lares, cheios de esperança, cheios de fé, e nos momentos do maior teste, possamos sentir as mãos luminosas do Cristo, nos fortalecendo e mostrando nós qual o caminho melhor seguir para sermos felizes e distribuir essa felicidade. Graças a Deus, e vamos assim agradecendo a Jesus, agradecendo o dirigente espiritual desse trabalho, e nosso querido seu Edson, pela palestra dessa noite, e vamos pedir, Senhor, faça de cada um de nós, no nosso dia a dia, instrumento da sua paz, do seu amor. Graças a Deus.